Graça e paz, e aos da CCB, a paz de Deus. Meu nome é Willy Hudson e no vídeo de hoje eu vou contar por que eu saí da CCB. Eu sempre frequentei a CCB, eu conheci a Congregação Cristã no Brasil através dos meus avós, que já eram membros, da CCB já há anos, e eu sempre estive envolvido com a CCB desde pequeno, seja em visitas, em casa de irmãos, frequentando aos cultos, desde pequeno. Então, sempre estive envolvido, com a congregação. Nosso círculo de amizade, por exemplo, era 100% membros da CCB. Então, praticamente, fiquei na CCB por 25 anos. Eu fui batizado aos 17 e também comecei a tocar sax nos cultos. Logo após, fui oficializado. Lá eu conheci minha esposa em uma reunião da mocidade. Em menos de um ano nos casamos, 2 anos depois tivemos nosso primeiro filho e 5 anos depois tivemos nossa filha. Eu fui bem ativo na CCB. Eu era músico, secretário da administração, pregava nas reuniões de evangelização, atendia o espaço infantil, trabalhei na manutenção da igreja, entre outras coisas. E eu era bem engajado com a mocidade, bem querido pela Irmandade, porque eu fazia muitas votações de viagens e levava a mocidade, os casais, idosos para conhecer outras casas de orações da CCB. Além disso, eu fazia bastante visitas para idosos, para irmãos enfermos, amigos, aqueles que estavam parados, que não estavam frequentando mais os cultos. Então eu acabei ficando bem conhecido, tanto na minha cidade como na minha região. E eu tinha prazer, porque eu gostava, eu queria servir a Deus, para mim eu estava ali fazendo a vontade de Deus, trabalhando na obra. Então, praticamente minha vida foi sempre a Congregação Cristã no Brasil. Eu posso dizer que a Congregação no Brasil foi a primeira denominação, a única denominação assim, que eu conheci, Eu cheguei na Assembleia com a minha tia, na Universal com a minha mãe, quando ela estava conhecendo outras igrejas, antes da CCB. Mas, foram poucas vezes, eu tenho pouca recordação. Mas o que eu me lembro, desde os 5 anos de idade, eu estou dentro da congregação. Eu não consigo dizer ao certo o que me atraiu na CCB, até porque eu sempre frequentei a congregação, então nunca frequentei uma outra denominação. E também eu nem gostava de ir aos cultos, então não tinha nada que era atrativo para mim. Eu achava muito chato a CCB, eu achava a CCB muito legalista, o que realmente é. E eu sabia que se eu me batizasse, eu não poderia fazer um monte de coisas, como jogar bola, usar uma bermuda, ir ao cinema. E então eu não queria ir para a igreja. Eu ia, porque era criança, minha mãe me levava. Até que eu cheguei na adolescência e minha mãe passou muita dificuldade comigo, porque ela queria que eu fosse para a igreja e eu não. Até que eu cheguei num estágio de depressão profunda, muito profunda, e tentei tirar minha própria vida, porque nós estávamos passando uma crise familiar e financeira que era muito forte. E um dia eu fui ao culto com a minha mãe sem resistência, e fui buscar a palavra, porque eu aprendi, dessa forma, sempre buscar a palavra quando nós estamos passando por alguma situação e tal, e essas palavras são as profecias que saem da boca do pregador. E eu conversei com Deus, fiz uma oração confessando que eu era um pecador, que eu iria para o inferno e não queria ir para o inferno, e que eu acreditava e achava que Deus não estava na minha vida. Eu fui ao culto e discorreu o culto, e no final da pregação o pregador pregou que alguém ali tinha feito uma oração e que achava que Deus não estava na sua vida, e que Deus está na sua vida e você está na mão de Deus, e da mão de Deus ninguém vai te tirar. Então foi praticamente essa pregação, aquilo mexeu comigo, mexeu com o meu coração, eu comecei a chorar, com aquela pregação. Mas eu continuei vivendo minha vida normal, congregando às vezes, Foi quando um dia eu fui visitar um amigo meu e eu quase
morri, né? Eu quase fui esmagado entre um ônibus e um carro, né? Eu estava apoiado na traseira de um carro, esperando meu amigo me atender, né? E um ônibus que descia aquela avenida perdeu o eixo traseiro, né? Perdeu o eixo traseiro, né? As duas rodas saíram e foi em direção ao carro. E foi assim, coisas de segundo. Eu saí daquele lugar para entrar na casa do meu amigo e o ônibus bater no carro, né? E já naquele momento eu pensei, é sinal de Deus. Mas como na CCB nós gostamos assim de sensacionalismo, né? Na CCB gostava muito disso, né? Imaginei que eu tinha ouvido a voz de Deus na minha cabeça, né? Dali em diante eu passei a frequentar assim assiduamente os cultos, ingressei na escolinha de música, comecei a mudar as minhas vestes, parei de assistir televisão, parei um monte de coisa. Me tornei um CCBiano raiz mesmo. E fui embora para Minas Gerais por causa dos meus avós, e aqui em Minas eu fui batizado. O pregador pregava assim no batismo: se você não batizar hoje, você vai perder a viagem. Então fui mais que depressa, porque eu não queria perder a viagem, não queria ir pro inferno. Uns dias antes eu tinha sonhado, até tinha sonhado com o inferno, e já estava com medo de morrer para lá, então eu fui mais do que depressa. E foi quando eu me tornei bem legalista, né? Porque eu quis ali me enquadrar ali, e lá se defende a salvação pelas obras, então comecei a ser bem legalista. Depois, o que me atraiu na CCB foram os movimentos de orações que eu conheci através de um CCBano que me apresentou. O movimento de oração é uma visita na casa de um membro, onde eles fazem uma roda de oração, aí fazem uma oração, aí cantam alguns hinos, aí depois começam a profetizar um monte de coisas, fazem adivinhações, um da vida do outro. E aí eu saí do legalismo, na verdade não que eu saí do legalismo, aí eu peguei assim, era legalista e parti pro misticismo pesado. Aí já misturou legalismo com misticismo, a ponto de eu enxergar em sinais em tudo, achar que qualquer coisa que mexesse era algum sinal de Deus, e eu queria ser que nem os profetas da CCB, que adivinhava a vida das pessoas, CPF, RG, pregavam promessas, faziam o povo capotar no glória e ganhavam fama, sabe? Aquilo me chamou muita atenção. E eu também queria ser um homem de Deus, né? Um homem de Deus. Eu achava que aquilo era um homem de Deus. Então eu comecei a me consagrar, a orar, a jejuar, ler a Bíblia. E o que é consagrar na congregação? Não tem uma definição. Assim, definição do consagrar é não pecar, é se afastar de... É não pecar e ficar em oração, de joelho, em comunhão com Deus 24 horas. E daí começou a minha jornada como um profeta, um homem de Deus, homem de oração na congregação. Então, em resumo, eu me batizei na Congregação Cristã no Brasil por medo de morrer e ir para o inferno. E depois as profecias dos movimentos de orações me chamaram a atenção, mas eu não era convertido. E vocês vão entender por quê. Durante o meu tempo na CCB, o momento que mais me impactou, minha vida espiritual foi depois da minha conversão. E eu não fui convertido no batismo, ou antes do batismo na CCB, ou por uma pregação na CCB. Eu iniciei assim, quando eu fui convertido, eu iniciei um grupo clandestino de estudo bíblico com membros da CCB. Clandestino porque a CCB se posiciona contra o estudo da palavra. Foram os melhores momentos da minha vida, foram os momentos que eu mais cresci espiritualmente. Éramos em 20 mais ou menos, éramos muito edificados, porque tínhamos a oportunidade de estudar e aprender a palavra de Deus, o que não aprendíamos nos cultos, já que os pregadores não pregavam as escrituras. Os pregadores na CCB, eles abrem a Bíblia, leem a passagem, mas assim, eles não expõem aquela passagem, eles profetizam em cima daquilo. Os pregadores da CCB eles defendem que o estudo da palavra esfria o crente, e aí eles acreditam na revelação, que Deus revela o que vai ser lido durante o culto, né? Então depois da leitura eles faziam o quê? Faziam bibliomancia,
pregavam promessas, adivinhações, confirmações de negócio sobre os desejos dos nossos corações. Então, não tinha ensino bíblico, não tem ensino bíblico. As pregações não são expositivas, não expõem o texto, não tem pregação do evangelho, não se fala de Cristo, não se fala de Jesus. E as minhas expectativas quando eu entrei na CCB era de salvar a minha alma da condenação do inferno e ter uma vida mais feliz, porque eu tinha uma vida muito infeliz. Então eu acreditei numa melhora na minha vida, mas acabei entrando dentro de um sistema religioso cheio de legalismo, misticismo. E para piorar, eu era ensinado que para ser salvo eu teria que cumprir várias regras e ensinamentos que não tinham base bíblica. Antes de conhecer verdadeiramente o evangelho, eu vivia em conflitos, tristezas profundas, medo da punição de Deus, mas o meu maior medo era perder a salvação, algo que é ensinado na CCB, principalmente a doutrina do pecado de morte, né? Que quem cometeu adultério perdeu a salvação, não tem mais salvação. E eu não conseguia cumprir tanto legalismo, e ninguém na CCB consegue cumprir aquele tanto de legalismo, ensinamentos. E olha que eu me considerava, né? Eu me considero, né? Olhando para trás, eu me considero que eu fui um CCB raiz legalista, né? Eu amava demais a CCB, defendia que era a graça de Deus. Eu tinha medo de morrer porque eu sabia dos meus pecados internos e que eu não conseguia cumprir tanto legalismo. Então eu acreditava que eu seria salvo cumprindo aqueles legalismos. E sobre o misticismo, eu acabei me tornando um pouco meio que esquizofrênico, né? Acho que acontece com a maioria dos CCBanos, porque eu vi espírito em tudo. Nas pregações só se falava, né? Falava de demônios e espírito. Nas pregações frequentemente diziam assim: um demônio, um espírito se levantou contra você, fizeram uma macumba contra você, um espírito entrou dentro da tua casa. Os profetas que viam espírito nas coisas dentro das casas. Uma vez um profeta disse que viu um espírito no quadro da casa de uma irmã e tinha que jogar aquele quadro fora. Enfim, são muitos exemplos de misticismo que eu poderia dar aqui, mas vai ficar para um próximo vídeo. Sabe o que me segurava ali? As promessas de bênçãos na minha vida. Isso é o que segura os CCBanos. As promessas ali, os milagres, as profecias, as palavras que falam com o nosso ego, a promessa de ser do ministério, né? Todo mundo ali tem promessa de ser do ministério. E o medo de perder a graça, porque quem sai da CCB perde a graça. Mas por que eu saí da CCB então? Em 2020, tivemos uma pandemia e ficamos trancados devido ao decreto do lockdown. E as portas das igrejas se fecharam e ficamos sem culto. E confesso que nessa época eu fiquei com muito medo, tive crise de ansiedade. Agora não tem mais culto, as portas fechadas. A CCB sempre se posicionou contra a TV porque dizia que era o trono de Satanás. Pessoas do ministério perderam sua liberdade por terem colocado uma TV na casa. Mas de repente o presidente Cláudio Marçolla disse que a TV é uma porta que Deus abriu e que os antigos foram muito extremistas e passou a ter cultos online. Mas antes de ter esses cultos online, eu comecei a assistir pregações do Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Hernani Dias Lopes, Paul Washer, e foi quando eu ouvi a mensagem pura e genuína do Evangelho, como eu nunca tinha ouvido antes. Já que na CCB era proibido ouvir e visitar outras denominações, foi assim que eu comecei a ter contato com essas pregações, porque eles te fecham numa bolha lá dentro. Você não pode ouvir pregações, os pastores são falsos pastores e não podia visitar outra igreja que senão será punido. E foi quando ouvindo essas pregações, foi quando o meu coração foi convertido pelo Evangelho. Eu lembro que eu ficava no meu quarto e eu chorava de soluçar arrependido dos meus pecados, confessando Jesus como meu Salvador e crendo que fui salvo pela graça, mediante a fé, e não pelas minhas obras que eram trapos de imundícia. Daí não parei de ouvir as pregações, estudar a Bíblia, cheguei a fazer um curso teológico de teologia escondido para entender melhor a Bíblia, mas algo terrível aconteceu. Começou
acontecer é que eu passei a enxergar algo muito errado na CCB. Comecei a perceber que a CCB não seguia as escrituras com fidelidade. Passei a enxergar as doutrinas estranhas da CCB. Eu vi que as pregações eram heréticas e deturpavam a Bíblia. Eu passei a enxergar os falsos ensinos e falsas profecias. Os cultos se tornaram insuportáveis por causa das pregações que se desviavam das escrituras. Mesmo assim, eu continuei ali, acreditando que eu seria um instrumento de Deus ali para levar o evangelho, que Deus faria uma obra reformando a CCB, fazendo com que ela voltasse às escrituras. E assim, eu nem cogitava sair da CCB, nem passava na minha cabeça algo desse tipo. Mas não tem como consertar algo que começou errado. E chegou um ponto que que se tornou insuportável. Mas eu estava preso, eu me sentia preso, porque tinha vários cargos. Meus amigos eram todos dali, parte da minha família é da CCB. E foi quando eu comecei a enfrentar obstáculos. Aí uma família de amigos foi também alcançada pelo evangelho e estavam passando pelo mesmo processo que eu. E eles receberam a visita de um integrante do ministério da CCB, que era meu amigo, que ou era, não é, agora não sei mais. E essa amiga relatou que esse meu amigo, essa minha amiga, perdão, relatou o que estava acontecendo e questionou sobre as doutrinas e pregações da CCB que se desviavam das escrituras. Depois disso ele veio me contar o que aconteceu. Aí ele disse para meu irmão Willy, que dó dessa família. Foram 2 horas defendendo a obra de Deus. Vai lá fazer uma visita para eles, vai lá, defende a obra de Deus. E na hora eu fiquei sem reação, e nesse dia eu já estava pensando em sair, e eu não sabia o que fazer, mas não disse nada, fui embora. Depois ele me ligou, irmão William, sua esposa conversou comigo, com a minha esposa, que você precisava conversar comigo sobre algumas coisas. Aí eu falei, sim, mas pode ser depois, presencialmente? Aí ele falou, mas você não pode adiantar já alguma coisa? Aí insistiu, então eu adiantei o assunto e perguntei, irmão, tenho algumas dúvidas sobre algumas doutrinas da CCB, eu queria saber, né? E eu perguntei, por que em 2012 a CCB mudou o primeiro ponto de doutrina, que era nós cremos na Bíblia como sendo a palavra de Deus, agora nós cremos na Bíblia contendo a palavra de Deus? Já só uma breve explicação, a congregação não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, acredita que partes da Bíblia é a palavra de Deus. Então eles mudaram, então eles não creem mais que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um problema porque é uma teologia defendida pela teologia liberal, né? Que é uma teologia que anula vários textos bíblicos, né? E eles acreditam que que as revelações não cessaram, então a Bíblia ela está incompleta, então Deus tem novas revelações, por isso que eles falam que a Bíblia eles creem na Bíblia como contendo a palavra de Deus. Então eles têm uma outra fonte de autoridade além da Bíblia. Então eu perguntei isso, né? E vale informar para vocês que questionar as doutrinas e pregações, ainda que seja sincero, é considerado pelo ministério da CCB como insubordinação. Mas eu questionei algo pertinente, porque mudar o ponto de doutrina e não comunicar aos membros da CCB, e muitos do ministério nem sabiam dessa mudança. E quando eu fiz essa pergunta, ele ficou assustado e me questionou se eu estava duvidando do Espírito Santo. E eu falei, não estou duvidando do Espírito Santo. O meu questionamento era sobre o ponto de doutrina e não do Espírito Santo. Aí ele me deu 2 explicações. A primeira é que nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, porque tem falas de Satanás. E a segunda é que eles mudaram porque Deus deu a luz para os anciãos mais velhos. Ele até falou assim, Deus vai dando a luz para os anciãos mais velhos. Uma compreensão maior, né? E primeiramente, a Bíblia é sim a palavra de Deus, porque a fala de Satanás não foi inspirada por Deus, mas o escritor que escreveu foi inspirado por Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21, está escrito, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Mas para corroborar e para mostrar que toda a Bíblia é inspirada por Deus, segundo Timóteo,
3:16, 17, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E outra coisa, se os anciãos mais velhos foram iluminados, os anciãos antes deles, que defendiam a Bíblia como sendo a palavra de Deus, estavam errados? Ele disse que se eu quisesse mudar algo, eu tinha que ir no Brás, e que seria necessário fazer uma reunião comigo e com os anciãos. Ainda disse: irmão Willy, você é uma pessoa de muita confiança. Eu não esperava isso de você. E assim, depois disso eu tive 2 outras conversas com ele e apresentei para ele algumas falsas doutrinas da CCB. Ele disse que só responderia se Deus permitisse. E toda hora que eu conversava com ele me interrompia, falava em linguagem para mostrar que estava com o Espírito Santo e eu não, se gabou dos milagres que aconteciam na CCB para justificar as falsas doutrinas. Eu usava os milagres para justificar as falsas doutrinas. Disse que os pastores são anticristo, que eu deveria parar de estudar a Bíblia. Insinuou que eu estava com o espírito de Eva, porque Eva queria... Ele falou assim que o pecado de Eva foi querer saber demais, e perguntou por que eu estava querendo saber demais. Ainda contou um testemunho para me assustar de um irmão que ele foi visitar e viu a Bíblia de estudo e falou assim: irmão, joga essa Bíblia fora. Ele não jogou, saiu da congregação, foi para outra igreja, saiu da igreja, perdeu o casamento e... enfim, aí eu e minha esposa chegamos à conclusão que não seria mais possível permanecer na CCB, porque entendemos que eles não querem as escrituras, pois eles têm outras fontes de autoridades, que são os anciães, as supostas revelações, os ensinamentos revelados anualmente no Brás. E eu e minha esposa escrevemos a nossa carta de desligamento e de renúncia e guardamos para um momento oportuno. Eu estava em grande angústia com essa situação, orei a Deus, pedindo um direcionamento para saber o que eu tinha que fazer, e Deus me ouviu. Em uma quarta-feira, à tarde, esse meu amigo do ministério me ligou e disse que os anciãos queriam conversar comigo na central, se eu poderia estar presente, e disse que era para só eu, né? Disse que era para eu ir sozinho, sem ninguém. E eu conheço a CCB, conheço as reuniões da CCB, né? Então eu liguei para um amigo meu, né, que é da Igreja Batista, e pedi para que ele fosse comigo como testemunha. Aí chegamos lá para fazer a reunião, né, para participar da reunião, e tinha uns 4 anciães, uns 5 ou 6 diáconos para a reunião, ou seja, tinha mais de 10 irmãos ali do ministério, e seria apenas eu para participar dessa reunião, e eu sei que, né, teria ali uma pressão psicológica. Quem conhece a CCB sabe disso. E eles pensaram que meu amigo era um advogado, e eu expliquei para eles que não era um advogado, que era um irmão em Cristo, mas eles não queriam deixar meu amigo participar da reunião, e meu amigo não ia deixar eu entrar na reunião sem a presença dele. Então, ali mesmo, eu entreguei minha carta de renúncia e desligamento da CCB, falei: irmãos, conheci o Evangelho, fui convertido, o Senhor me revelou, né, o Evangelho, me mostrou o Evangelho, e está aqui minha carta de renúncia e desligamento, Deus abençoe e tal. E eles tentaram me convencer a não fazer isso, mas eu falei: não, tá decidido. E eu não pude me despedir da Irmandade no culto, né, porque depois eu não fui mais ao culto. Então eu e minha esposa mandamos um áudio no grupo da Irmandade e saímos. Amigos de verdade nos ligaram, nós explicamos para eles o que aconteceu, eles entenderam. Outros simplesmente excluíram a gente, que é normal. Eu nem esperava que me ligasse, né? Mas outros simplesmente excluíram. 2 dos meus melhores amigos, dizia melhor amigo, homem de Deus, nem procuraram a gente, né? Falsos, né? O ministério aproveitou isso para colocar mais medo na Irmandade contra o estudo da Bíblia. Chegamos a ser ameaçados por uma CCBana. E assim, nós éramos muito conhecidos e conhecíamos muita gente ali, muita gente. Nossa vida toda foi lá, 25 anos de CCB. Porém, não conseguimos nos comunicar com todos. E como o ministério não explicou o motivo da nossa saída, foi criada uma narrativa totalmente falsa a nosso respeito, falando um monte de coisa. Até que, né, eu tinha pecado, né, que lá eles não pecam, né? Que eu tinha pecado, que eu tinha batido da minha esposa.
um monte de coisa, né? Que eu tinha virado pastor e eu abri uma igreja. Que mais que falaram? Um monte de coisa. Mas eu nem ligo para isso, para eles que poderia meter um processo em todos, né? Mas, como diz na CCB, entreguei na mão de Deus. Mas eu pensei nos meus amigos, pensei naqueles que não sabem da verdade e resolvi falar o meu testemunho do motivo da minha saída. William, mas por que falsas doutrinas são essas? Isso vai ficar para um próximo vídeo, mas eu posso adiantar que, né, um dos pontos de doutrina assim, mais latentes, né, que foram assim, que eu questionei, foi o primeiro, que só existe salvação na congregação, né, que eles defendem isso. Hoje eles estão tentando mudar isso, depois de tanta crítica, depois de tantos ter sido expostos, né, estão tentando mudar isso, mas a cultura permanece, que é uma cultura de centenas de anos, mais de 100 anos, defendendo que a congregação é a graça, só lá tem a salvação, que contradiz as escrituras, já que não há um outro nome debaixo do céu, não há nenhum outro há salvação, né, a não ser por Jesus Cristo. Outro ponto é salvação pelas obras, totalmente contrário às escrituras. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tantos outros versículos, né? Outro que não devemos criticar ou analisar a palavra pregada no púlpito, pois ela é revelada pelo Espírito Santo. A palavra nem é o que é lido, tá? O que é profetizado, o que é pregado. Não deve ser analisado ou criticado, porque criticar pode incorrer em blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, não tem perdão para esse pecado. Outro que a palavra de Deus é o que sai da boca do pregador, não a Bíblia. A palavra do pregador está em pé de igualdade com as escrituras ou acima, tá? Ou acima. Pasmem, mas sim, a pregação no púlpito tem mais valia, tem mais peso do que a própria Bíblia. Por isso que eles mudaram para a Bíblia contém a palavra de Deus, porque agora eles são autoridade e eles determinam o que é e o que não é de Deus. E os ensinamentos da CCB estão em pé de igualdade com as escrituras, porque todo ano tem ensinamento novo. Você sempre vai ver os irmãos, né? Irmãos, a gente chama quem crê no Senhor Jesus como Salvador. Então, quem crê no Senhor Jesus Salvador, confessa e prega as escrituras genuinamente, é irmão em Cristo, né? Agora, quem prega heresia não é irmão, né? Mas os ensinamentos da CCB, né, eles estão em pé de igualdade com as escrituras. Então você vai ver os integrantes do ministério falando de acordo aos ensinamentos, né? Eles memorizam mais os ensinamentos do que a própria Bíblia. Eles sabem mais dos ensinamentos do que a própria Bíblia. O batismo tem poder de perdoar pecados e ainda tem poder de limpar e tirar o pecado da pessoa. A pessoa sai sem pecado da água, né? Ela tem poder salvífico e ainda tira o pecado da pessoa. Fora a liturgia, né, da CCB, que é que é totalmente estranha, e eles também não aceitam o batismo de outras igrejas, mesmo que seja um batismo bíblico, eles não aceitam o batismo de outra igreja. Agora estão tentando mudar, né? Outro, que não se deve estudar a Bíblia, em especial no caso do ministério. Esse estudo é desnecessário, pois entende-se que a palavra de Deus é o que sai da boca de quem prega, e por esse motivo o pregador precisa apenas se dedicar em buscar uma maior comunhão, ou seja, ficar lá em transe para que possa ser revelado, e o pão quentinho, e quando vem alguma coisa na cabeça ele fala, Deus revelou a palavra, e na hora que vem alguma coisa na cabeça ele prega o que veio na cabeça, né? Totalmente contradizendo as escrituras. Outra coisa também é o exclusivismo e sectarismo da congregação no Brasil. Rejeita as demais denominações que são cristãs. Aí vai vir alguém falar, não, isso não existe. Existe sim, eu vivi isso, e tem muitos CCBanos que vão dizer isso, e CCB Raiz vai falar isso. CCB Raiz vai falar assim, a congregação é a graça. O CCB Raiz vai falar que a congregação é a graça, né? E então eles rejeitam as demais denominações e consideram todas as outras instituições como se estivessem no mundo,
No entanto que eles usam muito uma expressão que é: um dia Deus vai chamar ele na graça, um dia Deus vai chamar ele no caminho. E eles falam assim, ó, eles ainda usam um versículo de João 10, que convém Deus agregar outras ovelhas a esse aprisco, e esse aprisco eles entendem que é a CCB. Outra coisa é que a congregação no Brasil não cumpre o ID, né? Jesus ordenou que os discípulos fizessem o ID, a congregação não cumpre. Eles acreditam no vinde, que Deus vai trazer os que pertencem à congregação. E quando eles pregam o evangelho, eles pregam CCB, eles pregam uma placa, eles falam que é o melhor lugar, que é a igreja que mais segue a Bíblia, que aqui não tem pastor, que aqui não tem dízimo. É isso que eles vão pregar, eles não vão pregar evangelho, eles vão pregar Jesus Cristo. Então, esses são alguns pontos. Também tem o que a Bíblia contém, que eu falei para vocês, né? Então, esses são alguns pontos, fora as pregações, né? Eu poderia até fazer análise de pregações e mostrar para vocês o quanto que as pregações se desviam das Escrituras, deturpam as Escrituras, e como que eles pregam falsas profecias em cima do povo da glória, e acredita. Eu era um, até o evangelho me acordar, quebrar, tirar as escamas e me quebrar, para ver que eu estava num falso ensino. E esse é o meu testemunho, um breve relato da minha saída da congregação. Nesse vídeo não é um vídeo atacando aos membros da congregação, até porque eu tenho um carinho e amor por eles, e o que me dói são líderes mantendo esse povo na ignorância, ensinando um falso ensino, falsa profecia, falsas promessas, segurando o povo com medo, com falsas promessas, né, em vez de pregar a verdade, né? Então, por esse motivo eu fiz esse vídeo. Então eu vou fazer outros vídeos também explicando melhor, mas esse é um breve testemunho. Então é isso. Deus abençoe por ter ficado até aqui, e fique com Deus.